meu nome é Gabriela. Hoje nós vamos resolver o plano de estudo de literatura da primeira série. Bom, questão 1. Na questão 1, ele pede para você ler o poema, né? E ele te diz que o poema pertence ao arcadismo brasileiro e pede para você apontar algumas características da estética literária Arcade, que justifiquem esta afirmação. Então vamos dar uma lida. Quando cheios de gosto e de alegria, estes campos de viso florescentes, então me vêm as lágrimas ardentes, com mais ânsia, mais dor, mais agonia. Aquele mesmo objeto que desvia do humano peito as lágrimas, as mágoas inclementes, esse mesmo em imagens diferentes, toda a minha tristeza desafia. Se das flores a bela contextura esmalta o campo na melhor fragrância, para dar uma ideia de ventura, como, ó céus, para os ver terei constância, se cada flor me lembra a formosura da bela causadora de minha ânsia. Então eu coloquei aqui no quadro algumas características do arcadismo, tá? Que a gente consegue visualizar no poema. A primeira delas, a exaltação da natureza, a gente vai encontrar logo no primeirinho, na primeira linhazinha aí, ó. Quando cheios de gosto e de alegria, estes campos de viso florescentes. Então, ele está exaltando a natureza. O refúgio, né? A natureza como refúgio das inquietações humanas, a gente vai achar na segunda estrofe. Aquele mesmo objeto que desvia do humano peito as mágoas inclementes. Então, ali ele está falando que a natureza desvia do peito humano as mágoas que existem, né? O refúgio das inquietações. E a gente tem as máximas latinas, que eu coloquei aqui também. E a que a gente encontra nesse poema são Fugere Urben, que é a fuga da cidade, né? Então ele sai da cidade para ir para o campo, e a Inutilia Truncat, que vai buscar a simplicidade, não só na forma de viver, mas também na forma de como fazer o poema. Então, uma linguagem mais simples, né? Sem muitos rebuscamentos e tudo mais. Questão 2. Por meio do poema, sobretudo em se tratando das duas primeiras estrofes, contestamos uma nítida oposição entre as condições inerentes ao eu lírico e as condições da paisagem bucólica. Nesse sentido, procure retratar suas impressões acerca de ambos os posicionamentos. Então, quais são as duas estrofes, né? Quando cheios de gosto e de alegria, estes campos de viso florescentes, então me vem a mágoa, então me vem as lágrimas ardentes com mais ânsia, mais dor, mais agonia. Nesse verso, ele está exaltando a natureza, tá? Então, é a exaltação da natureza, bela, exuberante, radiante, né? Já a segunda estrofe, que faz referência ao eu lírico, e o eu lírico é o oposto dessa natureza. Diz assim, ó, aquele mesmo objeto que desvia do humano peito as lágrimas, as mágoas inclementes, esse mesmo em imagens diferentes, toda a minha tristeza desafia. Porém, não é de se esperar que o eu lírico se sinta assim, porque lembra que a gente falou da natureza como refúgio das inquietações? Aqui, nesse caso, o eu lírico, a natureza para ele não é um refúgio, tá? Ela é uma memória, uma recordação de quem feriu ele, de quem magoou ele. Questão 3. O texto literário, ora assim se definindo, constitui-se de uma figuratividade notória. Dada a condição subjetiva da linguagem nele expressa, dessa forma, qual a figura de linguagem que se manifesta no poema em questão, retrate-a por meio de exemplos. Bom, a figura de linguagem que a gente encontra nesse texto é a antítese, né? São as ideias contrárias. Quais exemplos a gente pode dar? Quando cheios de gosto e de alegria, então me vêm as lágrimas ardentes. Então a gente tem alegria, a gente tem lágrimas. Aquele mesmo objeto que desvia do humano peito as mágoas inclementes, esse mesmo em imagens diferentes, toda a minha tristeza desafia. Então, ó, desvia mágoas e desafia tristezas, né? Como se trouxesse as tristezas para perto. Questão 4. A questão 4 diz assim:
No romantismo, o sujeito lírico tem a marca do egocentrismo, né? Voltado para si mesmo, individualismo. Verifique se o mesmo acontece no texto contemporâneo de Paulo Leminski, justificando seus comentários com passagens do poema. Então, o poema ele diz assim, o título é Contra Narciso. Em mim eu vejo outro, e outro, e outro. Enfim, dezenas, trens passando, vagões cheios de gente, centenas. O outro que há em mim é você, você e você. Assim como eu estou em você, eu estou nele, em nós. E só quando estamos em nós, estamos em paz, mesmo que estejamos a sós. Então, o que a gente vai responder nessa questão é o seguinte, não, né? A gente não encontra a marca do egocentrismo no poema de Paulo Leminski. Pelo contrário, o título, né, já diz Contra Narciso. Narciso vem da mitologia, né, o cara que se apaixona por si mesmo, individualista, egocentrista, pela sua própria imagem. Então, a gente vai dizer que não, que o título contraria, né, essa ideia. E a passagem que a gente pode ressaltar é a seguinte, em mim eu vejo o outro. Não tem nada de egocêntrico nele, até porque ele vê o outro nele e se vê no outro também. Questão 5. A questão 5, ela diz assim, a expressão latina carpe diem, que significa aproveite o dia, presente, foi uma constante nos dois períodos literários representados pelos poemas de Gregório de Matos e Basílio da Gama. Transcreva de cada um dos poemas um verso em que a ideia do carpe diem esteja explicitamente apresentada. Então, vamos lá. O primeiro poema é de Gregório de Matos. Diz assim, goza, goza da flor da mocidade, que o tempo trata a toda ligeireza e imprime em toda flor a sua pisada. Ó, não aguardes que a maduridade te converta em flor essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. O segundo é de Basílio da Gama, que diz o seguinte, pois se sabes que a tua formosura, por força há de sofrer da idade os danos, por que me negas hoje esta aventura? Guarda para o seu tempo os desenganos, gozemo-nos agora enquanto dura, já que dura tão pouco a flor dos anos. Então, quais são os dois trechos que a gente pode tirar que representam o carpe diem, essa ideia de viver o agora, de aproveitar o momento? No Gregório de Matos, a gente vai tirar o primeiro verso, goza da flor da mocidade. No Basílio da Gama, a gente vai tirar os dois últimos versos, tá? Gozemo-nos agora enquanto dura, já que dura tão pouco a flor dos anos. Questão 6. Indique as principais características que, em termos gerais, fundamentaram o romantismo. Então, eu também coloquei aqui no quadro algumas características do romantismo e vocês podem colocar aí o seguinte. O romantismo privilegia a subjetividade, ou seja, os sentimentos, o sentimentalismo, prepondera o individualismo e surge sob influência da Revolução Francesa, que é o contexto histórico, enfocando os valores da burguesia então emergente. Questão 7. Leia o poema abaixo do poeta romântico Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais cores, mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Sem que ainda aviste as palmeiras, onde canto sabiá. E a questão diz o seguinte. O poema ilustra uma característica clássica do romantismo. Qual é
essa característica clássica? E pede para você justificar a sua resposta, né? Com fragmentos do poema. Então, o que a gente vai dizer, que eu não coloquei aqui, é que a característica encontrada neste poema é a busca da identidade nacional. É uma característica da primeira geração modernista, da primeira geração romântica. Então, busca de uma identidade nacional, tá? Onde o autor expressa um nacionalismo ufanista por meio da exaltação da natureza. E quais são os trechos que a gente pode tirar? Qualquer um que ele esteja exaltando a natureza da sua pátria, né? De onde ele saiu, de onde ele nasceu. Então a gente pode tirar, ó. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Nosso céu tem mais estrela, nossas várzeas têm mais cores. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Então, todos esses trechos estão mostrando a busca dessa identidade nacional, essa exaltação da natureza, da pátria. Questão 8. No fragmento do romance Alteia, de Cláudio Manuel da Costa, acumulam-se características peculiares do arcadismo. Releia o texto que lhe apresentamos e, a seguir, aponte duas dessas características e justifique sua resposta com pelo menos duas citações. Então, o texto diz o seguinte: Alteia, aquele pastor amante que nas úmidas ribeiras deste cristalino rio guiava as brancas ovelhas, aquele que muitas vezes, afinando a doce avena, parou as ligeiras águas, moveu as bárbaras penhas. Sobre uma rocha sentado, caladamente se queixa, que para formar as vozes teme que o ar as perceba. Quais são as duas características que a gente encontra aqui nesse poema? A gente encontra o pastoralismo e o tema bucólico, tá? O tema bucólico que faz a referência à natureza. Então, as plantas, os campos, os rios. Os dois trechos que a gente pode tirar agora. Para representar o pastoralismo, o primeiro verso, né? Aquele pastor amante. Já o bucolismo, a gente pode tirar o terceiro verso deste cristalino rio. Questão 9. O texto abaixo é um típico poema Árcade, de autoria de Manuel Maria Barbosa do Bocares. Leia-o e responda as perguntas a seguir. Convite a Marília. Já se afastou de nós o inverno agreste, envolto nos seus úmidos vapores, a fértil primavera, a mãe das flores, o prado ameno de boninas veste. Varrendo os ares o sutil nordeste, os torna azuis as aves de mil cores. Adejam entre zéfiros e amores, e toma o fresco tédio a cor celeste. Vem, ó Marília, vem lograr comigo, destes alegres campos a beleza, destas copadas árvores o abrigo. Deixa louvar da corte a vã grandeza, quando me agrada mais estar contigo, notando as perfeições da natureza. A questão pede dois lemas árcades, tá? Principais que são desenvolvidos no poema e que você exemplifique citando uma passagem. Os dois que a gente encontra é o Carpe Diem e o Locus Amoenus, tá? O Carpe Diem a gente já falou sobre ele, que significa aproveitar o dia, aproveitar o agora. E o verso que a gente pode destacar aí é o vem, ó Marília, vem lograr comigo, ou seja, vem desfrutar comigo, destes alegres campos a beleza, destas copadas árvores o abrigo. E o Locus Amoenus, ele significa a tranquilidade, o clima bucólico, pastoril, né? Ele se sobrepõe àquelas imagens feitas no pré-romantismo, aquelas imagens noturnas, sombrias, isoladas, que eram conhecidas como locus horrendos, tá? Então, locus amoenus é um lugar ameno, um lugar tranquilo, tipo um paraíso perdido, tá? E é isso, tá. Questão 10. Torno a ver-vos ao montes o destino, aqui me torna a pôr nestes outeiros,
onde um tempo os gabões deixei grosseiros, pelo trajo da corte rico e fino. Se o bem desta choupana pode tanto, que chega a ter mais preço e mais valia, que a cidade o lisonjeiro encanto. As estrofes acima do poeta brasileiro Cláudio Manuel da Costa ilustram importantes características da poesia árcade, a exaltação da vida simples como estado ideal a se buscar. Qual é o lema latino que representa esse ideal? O ideal da exaltação da vida simples como estado ideal a se buscar. É o Inutilia Truncat, é a busca por uma vida mais simples. Lembra que eu falei que a simplicidade não vinha só da grafia, né, das palavras, da forma de se escrever? Ela vem também do jeito de se viver, tá? Então é você abandonar o que não é útil, tá? Então é você deixar as grandezas de lado, o luxo e viver na simplicidade. E é isso. Obrigada.